Então vamos lá, o que é afinal a filosofia judaica medieval? Olha, já adianto que não é simplesmente filosofia escrita por judeus. É muito mais do que isso. É a história de um confronto, de um embate de ideias, sabe? Um verdadeiro drama intelectual que acabou moldando séculos e séculos de pensamento. E tudo começa com uma pergunta que é, na verdade, o motor de todo esse movimento. A pergunta é: o que é que acontece quando a fé, baseada na revelação divina, bate de frente com as conclusões da lógica, da razão? Para a gente hoje, essa tensão é até familiar, né? Mas para os pensadores da Idade Média, isso era uma crise existencial mesmo. Para a gente entender essa história direitinho, a gente vai passar por alguns pontos. Primeiro, vamos ver o tal choque de mundos que deu o pontapé inicial em tudo. Depois, a gente mergulha na busca por uma verdade que fosse única. Aí, vamos conhecer as duas grandes estratégias que surgiram, ver quem foram as mentes por trás disso e, por fim, entender o legado desse grande encontro entre fé e razão. Ok, vamos começar. Primeiro ponto, o choque de mundos. A filosofia judaica medieval não brotou do nada, sabe? Ela nasceu, na verdade, de um choque bem dramático, uma colisão que deu origem a um jeito completamente novo de pensar. E essa citação do historiador Julius Guttmann resume a história toda. Ele diz basicamente que os pensadores judeus não acordaram um dia e decidiram: vamos filosofar. Não foi um impulso interno. A filosofia chegou até eles de fora. Veio principalmente da filosofia grega, que foi, digamos, entregue a eles pela riquíssima cultura islâmica da época. Ou seja, foi uma reação a uma força intelectual externa e muito, muito poderosa. E gente, que choque! Pensa só, de um lado a gente tem a visão judaica tradicional, aquela que vem da revelação da Torá. Um Deus que é pessoal, que cria o mundo, que faz milagres, que dá mandamentos. Do outro lado chega a visão filosófica, baseada na pura razão, uma causa primeira que é impessoal, um mundo que sempre existiu, regido por leis da natureza que não mudam. Eram duas formas completamente diferentes de enxergar a realidade. E aqui, com essa citação, Judah Halevi joga na nossa cara o tamanho do problema. Ao descrever o Deus dos filósofos, ele diz que esse Deus não conhece a gente, não sabe dos nossos pensamentos, não ouve as nossas preces. Para pensar no abismo que isso cria. De um lado, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que interage com as pessoas. Do outro, um ser que talvez nem saiba que a gente existe. O conflito não podia ser mais claro. Isso tudo gerou uma crise gigantesca para quem Maimônides mais tarde chamou de o pensador perplexo. Imagina só alguém vivendo com um pé em cada mundo, na tradição judaica e na cultura filosófica. Para essa pessoa, não dava para simplesmente escolher um lado e descartar o outro. Não era uma opção. Era preciso achar um caminho no meio desse dilema. E a sacada deles partiu de uma premissa fundamental. Primeiro, a revelação da Torá é fonte da verdade. Ponto. Segundo, a razão também é fonte da verdade. Ponto. O problema é que elas pareciam se contradizer. Mas, e aqui está o pulo do gato, eles acreditavam que a verdade é uma só. Só existe uma realidade. Portanto, o conflito tinha que ser só aparente, não podia ser real. E essa convicção, essa certeza de que o conflito era só de fachada, levou ao desenvolvimento de duas grandes estratégias. A pergunta virou: ok, então como é que a gente reconcilia o que parece ser irreconciliável? E aqui a gente vê os dois caminhos que eles seguiram. A primeira estratégia foi basicamente usar a filosofia contra ela mesma para defender a tradição. Pensadores como Judah Halevi, por exemplo, usaram a lógica para apontar as falhas do pensamento puramente filosófico. A segunda estratégia foi o oposto: reinterpretar a escritura. Figuras como Maimônides aceitaram as conclusões da filosofia de Aristóteles e argumentaram que a Torá, se lida de um jeito mais alegórico, não literal, já dizia a mesma coisa. Beleza, mas quem foram os caras por trás disso tudo? Vamos conhecer agora os grandes arquitetos dessa reconciliação. Primeiro, a gente tem Saadia Gaon, que é tipo o padrinho da filosofia judaica medieval. Ele foi um dos pioneiros no uso da teologia racional para defender o judaísmo. Depois, Judah Halevi, o grande crítico da filosofia, que defendia com unhas e dentes a superioridade da revelação. E claro, o gigante, Moisés Maimônides, o mais influente de todos, cujo projeto de vida foi harmonizar o judaísmo com a filosofia de Aristóteles. Certo? E depois de todo esse esforço intelectual, o que é que ficou? Qual é o grande legado desse encontro histórico entre a fé e a razão? No fim das contas, a melhor definição não é um conjunto de respostas prontas, mas sim um processo. A filosofia judaica medieval é o próprio ato dinâmico de colocar a fé e a razão frente a frente, um movimento movido por uma convicção muito forte, a de que ambos os caminhos, seguidos com honestidade, vão dar no mesmo lugar, na mesma verdade.
Essa frase de Gersônides, que veio depois de Maimônides, resume esse espírito de uma forma genial. A Torá não obriga ninguém a acreditar em mentiras. Quer dizer, existia uma confiança profunda de que a verdade revelada não podia, no fim das contas, contradizer a verdade racional. Eles acreditavam que a fé deles era forte o suficiente para aguentar o tranco da investigação intelectual. Tá, mas e daí? Por que isso importa hoje? Primeiro, porque demonstra que fé e investigação racional não precisam ser inimigas, elas podem sim andar juntas. Segundo, porque estabeleceu uma tradição de honestidade intelectual dentro do pensamento religioso. E por último, porque as perguntas que eles fizeram sobre verdade, tradição e razão continuam super atuais, tão relevantes hoje quanto eram há 1000 anos. E isso tudo nos deixa com uma pergunta no ar. Uma pergunta que viaja lá do mundo medieval e chega direto aqui, pra gente. Com todas as fontes de informação e crenças que disputam a nossa atenção, como é que a gente faz hoje para equilibrar as demandas da fé, da tradição e da razão na nossa própria vida?